Salve, salve, meu povo, na alegria de mais um reencontro. Conversa com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como sempre, a gente deixa aqui aquele convite mais que especial para que você comente, compartilhe, diga de onde você está falando, né? De repente também pode convidar aquele amigo, aquela amiga, enviar para aquele amigo, aquela amiga, para que nossa grande ciranda permaneça a crescer. Aqui no Rodapé, são os diversos canais que a gente transmite essa roda de conversa. E claro, você pode também ser um anunciador ou anunciadora dessa mensagem. Junte-se a nós, por favor. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Então, meu povo, hoje eu tenho a alegria de partilhar essa roda de conversa com meu querido amigo e irmão de caminhada, Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Que beleza, Darlan, estar juntos novamente e com esse pessoal lindo que nos acompanha. Grande alegria. Com certeza. Para nós é sempre motivo de honra, né, saber que em cada cantinho do país tem uma pessoa nos acompanhando e compartilhando, rezando junto com a gente também. Muito bem. Neste 14º domingo do tempo comum, o evangelho que a gente reza é Mateus capítulo 11, versos do 25 ao 30. É um texto muito bonito e a gente quer compreender nessa perspectiva de uma leitura do Evangelho para fora dos templos. Por isso, Marcelo, eu queria que você trouxesse para a gente qual o contexto no qual esse trecho do Evangelho está inserido. Darlan, o Evangelho conta que Jesus foi batizado por João no Jordão, levou 40 dias no deserto em luta, né, para poder definir como é que ele queria a missão dele, o que é que Deus queria dele, e ele vai para Galiléia, que é a região mais pobre do país, a região norte, e lá ele fala para as multidões, ele cura os doentes, ele anuncia o projeto divino no mundo. Mas, depois de um certo tempo, ele percebeu que esse método não estava muito dando certo, e ele se sentiu meio fracassado. Ele manda os discípulos voltam, e aí Jesus, no lugar de parecer triste ou decepcionado com o fato de que a missão nas cidades da Galiléia não deu certo, ele faz essa oração que é o evangelho de hoje, uma oração de louvor a Deus, de ação de graças. Então é muito surpreendente e ao mesmo tempo muito exemplar para nós. Ele não se deixa abater, certo? Com certeza, Marcelo. Marcelo, você trouxe aí do Evangelho da semana passada, né? E aí eu te perguntaria, o que mudou para Jesus, né? Do tempo que ele falava às multidões e curava as pessoas na Galileia para esse momento de oração? Tem algum elemento novo? Como que a gente pode equiparar esses dois momentos? Tem um momento novo, me parece, né, que é o fato dele dizer: "Eu te agradeço porque você esconde dos grandes o seu segredo", está falando para o Pai, para Deus, "e revela aos pequeninos". Portanto, Jesus, de certa forma, ele percebe que não dá para fugir da realidade do mundo, onde há uma divisão profunda entre opressores e oprimidos, entre aqueles que estão satisfeitos com o sistema de injustiça e os pequeninos que sofrem com as injustiças.
E aí Jesus aprende que aquele modo que antes ele estava fazendo, que era dirigir-se a todo mundo, achar que todo mundo pode ser salvo, parece que não dá certo. Ele agradece a Deus, porque Deus revela aos pequeninos os seus segredos, aos pobres, aos oprimidos, e esconde dos grandes, que é uma coisa meio estranha. Imagina se eu pregasse numa igreja que Deus esconde os seus segredos dos ricos, dos poderosos. O pessoal ia dizer que eu estava fazendo política, que eu estava pregando luta de classe, mas a oração de Jesus diz isso, né. Então isso me parece que esta é a novidade, que Jesus compreende que o fracasso não foi um fracasso total, e que ele tem que tirar uma lição disso, ele tira. Ele agora vai se dirigir aos pequenos, e não mais à multidão, a todo mundo, assim no geral. Maravilha. Marcelo, eh, não sei nem se é possível, né, não sei se é uma pergunta muito afrontosa, mas qual seria a fonte ou a inspiração bíblica de Jesus nessa oração? Porque como você falou, é um texto muito bonito, né. O texto mais do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, mais parecido, é no livro do profeta Daniel, que é um apocalipse, e o Daniel é um jovem que é chamado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, para interpretar sonhos e para dizer a ele o que é que Deus está querendo dele. E é interessante porque se dá bem nesse ponto. O rei tinha consultado os sacerdotes, os escribas, os sábios da corte, e eles não tinham sabido nada. E vem Daniel, que é um rapazinho, e Deus revela a Daniel tudo. Então, é interessante, Darlan, esse diálogo intergeracional partir da juventude. Quer dizer, Deus não revelou aos mais velhos, no livro de Daniel, e revelou aos mais novos. Aqui Jesus chama os mais novos de pequeninos. Pequenino pode ser o pequenino socialmente falando, quer dizer, o pobre, o oprimido, e pode ser o jovem. Então, pessoalmente, acho que a oração se inspira em Daniel, e São Bento, na regra para os monges, diz: muitas vezes Deus revela ao mais novo que é melhor. Então é isso. Muito bom, Marcelo. Eh, tem uma expressão que eu acho que até em outros anos que a gente refletiu esse evangelho, eu até provoquei sobre isso. Mas como a gente está na nova edição, é importante, né, relembrar. O que significaria Jesus dizer: "Venham a mim, vocês que estão aflitos e com peso nas costas, e eu vou aliviar vocês"? Como que a Acho gente que é pode traduzir melhor? na mesma linha da oração. É dizer: "Eu vou assumir a opção pelos oprimidos". Então, todos vocês que estão com carga, com canga, que estão dobrados com tanto peso, com tanto sofrimento, venham que eu vou aliviar. Então, venham que a minha missão é libertar vocês. O a palavra que é usada é: "Tomai sobre vós o meu jugo". E as pessoas ficam meio se perguntando se Jesus é uma pessoa que tem jugo, quer dizer, que um patrão, um senhor de escravo tenha jugo, tem. Quer dizer, você está subjugado, quer dizer, está sob o jugo. Agora Jesus tem jugo, e aí ele diz: "O meu jugo é suave, o meu peso é leve", mas você precisa de confiar nele, você precisa de se entregar a ele, você precisa de aceitar obedecer a ele. Então, nesse sentido, ele tem jugo, não como senhor de escravo, mas como mestre da nossa vida. Que bonito, Marcelo. Terminando
mais uma roda de conversa, né, na alegria de mais um encontro. Eu penso que Jesus ensina e espera de nós um projeto de vida radical e diferente. A tradução da perspectiva de Jesus está muito próximo, muito claro para mim ali no que o bem viver indígena nos diz. É o Ubuntu do povo Zulu, o que diz: "Eu sou porque você é. Se você não é, eu não sou". Acredito que só nessa perspectiva revolucionária é que podemos ser verdadeiramente felizes. Concorda, Marcelo? Muito bom, Darlan, isso mesmo. Vamos seguir juntos. Que Deus Ma abençoe você e todas as pessoas que estão nos seguindo. Maravilha, gratidão. Gratidão, Marcelo, e a você também que nos acompanha. Beijo no coração e até a próxima. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.